E aí, tudo bom? Muitas pessoas, quando a gente fala sobre as heresias adventistas e principalmente sobre o que significa isso para o cristianismo, falam, olha, isso gera um impacto muito grande na sua jornada com Cristo, para você entender quem é Cristo, a natureza de Cristo, etc. As pessoas ficam chateadas. Eu estou aqui na frente do site do Centro White, que é o site oficial da Igreja Adventista, com um trecho do livro Cristo Triunfante, onde a falsa profetisa Ellen White ela fala sobre a suposta ressurreição de Moisés. Ressurreição de Moisés que foi veementemente defendida por Leandro Quadros e suas heresias também. Então aqui no trecho A Derrota de Satanás, e é datado no dia 3 de maio, do livro Cristo Triunfante, a Igreja Adventista publica o livro de Ellen White dizendo e afirmando e defendendo que Arcanjo Miguel, ou o Arcanjo Miguel, é Jesus Cristo, e eles estão ali numa batalha com Satanás pelo corpo morto de Moisés. Primeiro trecho diz o seguinte: contudo, o Arcanjo Miguel, lembre-se, Ellen White falando, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda, Judas 9 como referência. Em Judas 9 está essa cena, esse momento em que o arcanjo Miguel está disputando ali o corpo de Moisés ou brigando ali pela situação da morte de Moisés e o diabo está envolvido nessa cena. Mas eu quero que você preste atenção num trecho logo aqui abaixo e você vai ver um vídeo na sequência que vai te dar um pouco mais de luz sobre esse tema. Olha que interessante. Aqui está dizendo o seguinte: depois de ter sido Moisés ressuscitado, entre aspas, tá? Os portais celestes do paraíso se abriram e Jesus entrou com seu cativo. Não mais era Moisés cativo de Satanás. Em consequência de seu pecado, Moisés mereceu a pena da transgressão e se tornou sujeito à morte. Quando foi erguido para a vida, portou seu título com outro nome, o nome de Jesus, seu comandante. Existem muitas heresias somente nesse trecho aqui. Se você estiver interessado, eu vou deixar o link na descrição para você. Mas vamos falar desse trecho específico aqui. Depois de ter sido Moisés ressuscitado, os portais celestes do paraíso se abriram e Jesus entrou com o seu cativo. Então, desculpa, mas não precisa nem ser vamos dizer assim, um PhD, né, em teologia, para você entender que nesse texto específico da falsa profetisa Ellen White, ela está dizendo o seguinte, que Moisés foi ressuscitado e que Cristo tomou para si e o levou até os portais celestes do paraíso, os quais foram abertos, e Jesus entra no paraíso com Moisés. Ok? Então, Moisés foi ressuscitado e está no céu. E Jesus, que no caso aqui em cima, lembre-se, não se esqueça, é relacionado ou adicionado a ele o arcanjo Miguel, ou considerado como arcanjo, Jesus o arcanjo. Ele está colocando aqui, ela está colocando como tendo entrado com Moisés nos portais celestes. Bom, esse é o contexto. Agora, pergunta número 1, existe algum verso na Bíblia que apresenta que Jesus ressuscitou Moisés lá no monte, ou lá no local ali no deserto? Em algum momento na Bíblia você consegue encontrar um verso que afirme que Jesus Cristo ressuscitou Moisés e o levou pelos portais do paraíso? Procure, se você encontrar, coloque aqui embaixo nos comentários. Mas precisa ser muito claro dizendo Jesus Cristo ressuscitou Moisés e os levou pelos portais do paraíso, exatamente como está escrito aqui, como Ellen White escreveu. Tá bom? Segundo ponto, Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, nós já falamos várias vezes sobre isso, mas eu vou deixar um PDF aqui embaixo para você estudar um pouco mais sobre esse assunto, se você estiver interessado. E agora acompanhe alguns vídeos de pastores excelentes que eu recomendo para você sobre esse tema. E com certeza
Leandro Quadros, Rodrigo Silva e Ellen White pertencem ao mesmo clubinho daqueles que estão perto da heresia, da profanação do Evangelho e daqueles que têm dificuldade em revelar de fato quem Jesus Cristo era, porque a ressurreição de Moisés, a acoplação ou a comparação ou a nomenclatura ou qualquer coisa relacionada a Arcanjo Miguel e Cristo são reivindicações dessa mulher que você está vendo aqui, uma falsa profetisa. Um abraço, até a próxima. Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer. Como assim? Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer. Como assim? Por quê? Se Cristo no Getsêmani desiste do plano de salvação, Moisés ia ter que descer embora. Elias também. Elias também. Diversas passagens bíblicas antecipam a morte de Cristo na cruz e enfatizam a inevitabilidade desse evento como parte do plano divino para a salvação da humanidade. Isaías 53, versículos 3 a 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 26, versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Marcos 10, versículo 33 a 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, e escarnecerão dele, e cuspirão nele, e o açoitarão, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Lucas 22, versículo 22. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem vai, conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Estas passagens bíblicas refletem a compreensão cristã de que a morte de Jesus na cruz era uma parte necessária e predestinada do plano de Deus para a redenção da humanidade, enfatizando a natureza sacrificial da morte de Cristo como cumprimento das Escrituras e manifestação do amor e da justiça divina. Por quê? Se Cristo no Getsêmani desiste do plano de salvação, Moisés ia ter que descer embora. Elias também. Elias também. Então, nós cremos que a ressurreição de Cristo é especial, sim, não podemos comparar com as outras, eu só citei no nível cronológico. Então, assim como Cristo, ele é das primícias porque ele morreu, que ele ressuscitou e ele não volta a morrer mais, nós não o igualamos com Moisés por ele ser ressuscitado, por quê? Porque Moisés poderia morrer ainda. Nós não o igualamos com Moisés por ele ser ressuscitado, por quê? Porque Moisés poderia morrer ainda. Se Cristo não cumpre o plano na cruz, já era. Se Cristo não cumpre o plano na cruz, já era. Com licença. Vai lá. Agora o senhor deixou a deixa que eu precisava. Vamos lá. Ora, se Moisés apareceu com um corpo glorificado no seu entendimento no Monte da Transfiguração, significa que ele ressuscitou com um corpo imortal. Se ele ressuscitou com um corpo imortal glorificado, como é que ele poderia voltar e morrer, uma vez que ele tem a imortalidade? Olha que contradição bíblica. De jeito nenhum, a cruz de Cristo tem que garantir a imortalidade. Tá, mas o que é afirmado é que ele apareceu em glória lá no monte. Depois de ter sido Moisés ressuscitado, entre aspas, tá? Os portais celestes do paraíso se abriram e Jesus entrou com seu cativo.
Então ele apareceu glorificado. Mas com não corpo é porque ele imortal. aparece, Então, pastor, em glória, que ele não dependa do sacrifício de Cristo para pagar a dívida. Tá, mas isso daí é uma ilação, uma dedução e uma indução. Não, agora veja bem, perfeitamente então deduzível já tem um problema sério. Se ele volta a morrer, então ele já não é corpo imortal, não é corpo glorificado, já é um outro entendimento. Então se ele foi para o céu sem ter o corpo glorificado, então ele estava comendo arroz, feijão, devia ter um bom banheiro para ele lá no céu. Então se ele foi para o céu sem ter o corpo glorificado, então ele estava comendo arroz, feijão, devia ter um bom banheiro para ele lá no céu. A pergunta então é sobre se Moisés ressuscitou ou não. Claro que não. A Bíblia é enfática ao dizer, o próprio Deus, em Josué, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, o próprio Deus sendo categórico. Moisés, o meu servo, morreu ou está morto. Isso a Bíblia diz. Agora, que Moisés ressuscitou, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Moisés morreu, está morto. 30 dias depois do seu sepultamento por Deus. Existem ao todo 10 referências, 10 casos de ressurreição na Bíblia, com exceção da ressurreição futura, escatológica de Apocalipse. Nós temos 10 casos. Nós temos 3 casos no Antigo Testamento, depois posso citá-los se for você achar conveniente, e temos 7 casos no Novo Testamento. Nós não temos nenhum único caso ou uma possível referência a um hipotético caso de ressurreição de Moisés. Nós não temos. Então, a minha preocupação é que esse tipo de comentário que o professor fez, embora tenha citado pessoas muito gabaritadas, como Adam Clarke e Oscar Cullmann, ele é baseado no silêncio. É aquela coisa, nós temos 10 casos de ressurreição, né? Poxa, Moisés é uma das personagens mais importantes das Escrituras. Se a ressurreição dele fosse uma coisa tão óbvia, tão clara, por que nenhum autor bíblico a citou? Nós não temos nenhum autor bíblico que cita, que faz nenhum tipo de menção. Então, envolve uma elucubração, uma inferência, uma dedução. Então, essa é a preocupação, né? E o primeiro motivo que o Gleison coloca aqui, que o Miguel não é Jesus, é que a carta de Judas identifica 2 pessoas distintas. Repito, a carta de Judas identifica claramente 2 pessoas distintas, Jesus e Miguel. Ele diz aqui na página 309, o Gleison, a carta de Judas menciona o nome de Jesus 5 vezes. Não seria muito estranho e inusitado que o escritor dessa carta, sem qualquer aviso ao leitor, alterasse a identificação de Jesus chamando-o de Miguel? Não há dúvida de que 2 pessoas, Jesus Cristo e Miguel, são 2 pessoas distintas, identificadas no texto como tal. E aí ele comenta que Judas 9 não vai inventar algo que não está na ideia do autor. Judas, ele fala, quando ele quer falar de Jesus, ele fala de Jesus, e quando ele quer falar de Miguel, ele fala de Miguel. Ele não faz, como Ellen White, um intercâmbio entre as 2 pessoas como se fosse possível. Ele deixa claro que ali há 2 pessoas distintas. Além disso, o livro de Judas utiliza em parte de seus textos, versos 14 e 15, uma passagem do livro pseudepígrafo de Enoque. A gente não sabe se foi Enoque que pegou de Judas ou Judas que pegou de Enoque, é uma controvérsia. Mas o Gleison argumenta aqui porque os adventistas também usam esse argumento. Livro este que era muito conhecido e usado por judeus e cristãos desse período. Era um livro que tinha respeitabilidade, quase foi canonizado e colocado nos livros da Bíblia, né, como livros santos, mas depois foi rechaçado. E aí ele coloca alguns textos aqui, de alguns livros não canônicos, que é o Enoque, e veja que mesmo o apócrifo de Enoque deixa claro que Miguel era apenas um dos anjos. É dito também, então respondeu Miguel, um dos santos e honrados anjos que estava comigo. Continua um pouquinho mais abaixo. E ele me disse, este primeiro é Miguel, e o segundo é Rafael, e o terceiro é Gabriel, e o quarto é Fanuel. E estes são os 4 anjos do Senhor dos Espíritos, e as 4 vozes que ouvi naqueles dias. Então, veja que mesmo os livros que não são canônicos, e que
teoricamente os judeus conheciam e até a igreja da época conhecia, não dão a Miguel o epíteto de Cristo. Eles não entendiam que era uma cristofania. Pelo contrário, o livro apócrifo aqui de Enoque deixa claro que Miguel era só um anjo e havia outros com ele, Rafael, Gabriel e Fanuel. Então eram 4 anjos, entre eles Miguel, ou seja, colocado aqui pelo pseudepígrafe de Enoque como apenas anjos, tá certo? Então vejam, queridos, primeiro, Judas deixa claro, claríssimo, que ali nós temos 2 personagens diferentes. E depois o próprio livro não canônico de Enoque vai corroborar a mesma ideia e ainda vai dizer que há outros 3 anjos do mesmo nível que Miguel. Então, mesmo os livros apócrifos não corroboravam com essa ideia de que Miguel fosse mais do que um anjo, tá? E nem o texto de Judas, porque ele cita 5 vezes Jesus e quando cita Miguel está citando apenas um anjo. Segunda questão, está escrito, claramente que Jesus repreendia Satanás diretamente em vários textos, porque um dos argumentos dos adventistas é que ali Jesus, no caso Miguel, diz o Senhor te repreenda. E no caso, na Bíblia, nós vamos ver que o Senhor Jesus em nenhum momento deixou de repreender Satanás quando foi necessário. Olha, lá em Lucas 4, de 5 a 8, nós vamos encontrar no final do texto, no versículo 8, Jesus dizendo o seguinte: vai-te para trás de mim, Satanás. Então veja que Jesus está repreendendo Satanás. Lucas 4, de 9 a 12, no versículo 12, vai dizer: repreendeu-lhe Jesus, : dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Em Mateus 16, 23, olhando para Pedro, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então vejam, nós temos aqui vários textos onde o Senhor Jesus olha para o diabo e o repreende cara a cara. Essa ideia que os adventistas colocam ali, o Senhor te repreenda, como que se ele apenas estivesse repreendendo o diabo no seu próprio nome, não faz sentido, certo? Ali nós temos então o Miguel usando o nome de Jesus para repreender o diabo. E o Senhor Jesus, em vários momentos no Novo Testamento, ele faz essa repreensão. Ele cita aqui também uma coisa interessante. Um dos argumentos usados pela Igreja Adventista é de que o termo anjo do Senhor, utilizado no Velho Testamento, é na realidade o próprio Jesus Cristo, e que, portanto, Miguel também poderia ser um outro nome de Cristo. Esta linha de raciocínio não procede pelo seguinte motivo. Ainda que concordemos que o termo anjo do Senhor é usado em diversos locais do Antigo Testamento, em momentos que o próprio Cristo aparecia na terra, cristofania, isso não significa que automaticamente Miguel e Cristo são a mesma pessoa. O Gleison está falando aqui uma verdade. Primeiro que anjo do Senhor no Velho Testamento, nem toda expressão anjo do Senhor significa que é o próprio Deus, ou que é uma cristofania. Pode ser simplesmente o anjo mesmo. Em alguns textos, você vai ver ali no original, você vai perceber ali que se refere ao próprio Deus. Tá? Por exemplo, quando Abraão, antes de destruir Sodoma e Gomorra, conversa com aqueles anjos, o anjo principal que estava ali era o próprio Yahvé. Tá? Então ali você tem no texto original, você tem essa ideia. Agora, nem sempre a frase anjo do Senhor significa que é uma teofania ou uma cristofania. Tá? Ele continua aqui dizendo na página 312, o Gleison: um outro pobre argumento usado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia é o significado do nome Miguel no original hebraico. Segundo eles defendem, o nome Miguel se traduz por uma frase: quem é como Deus. Portanto, significa que Miguel seria o próprio Deus. Olha aí o dicionário Strong, Micael ou Miguel, origem hebraica, quem é semelhante a Deus. Aí o próprio Strong coloca o primeiro dos príncipes ou arcanjos, que supõe-se ser o anjo guardião dos israelitas. Então, senhores, vejam que o próprio Strong, que é um dos dicionários mais respeitados
da literatura protestante, católica, judaica, é um dicionário que é respeitado por todos. E nós vemos aqui o Strong colocando que, apesar do significado dele, ele é um arcanjo, não é porque tem um nome, quem é semelhante como Deus, que ele é o próprio Deus. Diz o Gleison aqui na página 312, pois bem, realmente o nome Miguel se traduz pela frase quem é semelhante a Deus. Contudo, em nenhum momento há uma inferência de que o próprio Miguel seja Deus, pelo contrário, a conotação da frase aqui está muito mais para um desafio aos inimigos de Deus, visto que Miguel é o arcanjo de guerra, que denota o livro de Apocalipse. Ele em suas batalhas presta honra ao seu Deus, ao dizer, inclusive, com o seu próprio nome, que não há ninguém que se compare a Deus em seu poder e magnitude. Ele continua aqui na página 313. Agora, vamos supor, por um instante, que a teoria adventista esteja correta e que o nome Miguel seja uma referência a Jesus. Cristo é semelhante a Deus ou ele é de fato o próprio Deus? Então, a própria linha de raciocínio do adventismo não coaduna, não bate, não concatena com a ideia principal deles mesmos, né? Então Jesus, obviamente, ele não é, de forma nenhuma, o próprio Miguel. Olha como Jesus é visto de acordo com a Bíblia. Isaías 9,6, Jesus é chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha os predicados aqui usados. Em João 1,1, ele é o Verbo de Deus. Em João 20:28, ele é o nosso Deus. Em Apocalipse 1,8, ele é o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então esses são alguns predicados que nós vamos encontrar se referindo a Jesus Cristo, diferente do que quer os adventistas. Terceiro motivo, Deus não chamou nenhum anjo de filho e a nenhum anjo deu o poder de redimir o mundo. Isso fala aqui na página 317. Ele continua. O autor do livro de Hebreus deixa evidente a sua preocupação em eliminar qualquer dúvida a respeito da identidade de Jesus e de como todo o poder foi dado pelo Pai a ele, e não a qualquer outro anjo. Além disso, existe também uma grande ênfase sobre a direção de Deus de não adorarmos nenhum anjo, mas somente a Deus. E aí eu estou pondo na tela para você alguns textos de Hebreus. Hebreus 1,5, Hebreus 1,13, Hebreus 2,5, Hebreus 2,16. A Bíblia fala em Hebreus 1,5, pois a qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Hebreus 1,13, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Hebreus 2,5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Hebreus 2,16, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então a Bíblia é muito clara, Jesus é superior aos anjos. O capítulo 2 de Hebreus fala que ele se fez um pouco menor do que os anjos, mas na sua ressurreição, todo o poder lhe é restituído, porque quando ele desce a este mundo, ele deixa sua glória no céu. Ele é divino, mas a glória está ali, ele está restringido pela humanidade. Mas quando ele ressuscita, então ele tem todo o poder. E o livro de Hebreus deixa claro que apesar de ele ter se tornado um pouco menor que os anjos, para poder habitar entre nós, ser feito homem, na sua ressurreição, ele se torna de novo com a sua glória que ele tinha antes, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. Então, nós podemos entender que Miguel não teria esses tributos e seria uma infelicidade, mesmo que entendêssemos que Miguel fosse uma cristofania, colocar um anjo como tal epiteto dessa magnitude de Cristo. Não dá. Quando a gente analisa no Velho Testamento, mesmo o anjo do Senhor, ali você percebe que é diferente. O próprio hebraico ali, quando está escrito o anjo do Senhor, é diferente. A ideia do texto também mostra isso. Então, não é o caso aqui. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os pais da igreja, porque aqui neste livro, na página de número
1084, é dito assim: a obra cristã Pastor de Hermas e a seita cristã ebionita pareciam ter entendido ou identificado Miguel com Cristo. Então, queridos, aí eu tenho aqui a obra, né? E eu peguei a obra, o Pastor de Hermas, está aqui, ó, e fui analisar. Na página 237, dito assim: o anjo grande e glorioso é Miguel, tem o poder sobre esse povo e o governa. Ele parece deixar claro que ele é um anjo apenas que cuida do povo. Nada mais além disso. Então aqui, o autor dessa obra, essa enciclopédia aqui da Ellen White, ele fala parece, ou parecia, né? Mas na verdade só parece. E parecer pode parecer uma coisa a você e uma coisa a mim. Agora, aqui no livro Contra as Heresias, na pesquisa inclusive do Gleison Pércio aqui, e ele também cita o autor Tertuliano, um homem que criou a doutrina da Trindade, ou o nome, né, o título Trindade ou Triunidade. Ele diz o seguinte sobre a carta de Cristo, capítulo 14, Tertuliano: mas ele, Jesus, não deve, por esse motivo, ser considerado um anjo, como Gabriel ou Miguel. Veja que Tertuliano já deixa claro que Jesus não poderia ser comparado de forma alguma nem com Gabriel, nem com Miguel. E aqui no livro Contra as Heresias, do Irineu de Leão, na página 427, nós temos aqui ele falando: portanto, não foram os anjos que nos plasmaram, os anjos não poderiam fazer uma imagem de Deus, nem outro qualquer que não fosse o Deus verdadeiro, nem uma potência que estivesse afastada do Pai de todas as coisas. Nem Deus precisava deles para fazer o que em si mesmo já tinha decretado fazer, como se ele não tivesse suas próprias mãos. Desde sempre, de fato, ele tem junto de si o Verbo e a sabedoria, o Filho, o Espírito, e por meio deles e neles que fez todas as coisas, soberanamente e com toda liberdade, e é a eles que se dirige quando diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então aqui ele está diante dos gnósticos, que não criam na encarnação do Verbo, e ele está falando que o Verbo se encarnou, mas que o Verbo não era um anjo, e que ele era divino, e que tinha todo o poder nesse Verbo. Então, de novo, mais um pai da igreja, fazendo a distinção clara de Jesus com os anjos. O que nós temos aqui? Essa pesquisa do Gleison nos mostra que a patrística, que são esses livros que estão aqui atrás de mim, não sei se vocês conseguem ver, aqui nas minhas costas, é uma coleção de mais de 40 livros, é a patrística, eu tenho 2 aqui na mesa. A patrística está deixando claro que a teologia cristã, de maneira geral, sempre olhava para Miguel e via nele um anjo relevante, importante, mas apenas um anjo, tá? E eles aqui na enciclopédia da Ellen White até tentam citar os pais da igreja, citam aqui 2 livros, uma seita, né? Os ebionitas, que guardavam o sábado, inclusive, mas era uma seita, eles aqui sabem disso. E o Pastor de Hermas, que não fala, você pode até supor, mas que não fala categoricamente que Jesus é Miguel. Isso aí é interpretação de quem lê. Eu li e não interpretei assim. E nós temos aqui o Tertuliano e o Orígenes, aliás, o Irineu, deixando claro, tanto Irineu quanto Tertuliano, que Miguel não é Jesus e Jesus não é Miguel. Anjo é anjo, Jesus é Filho de Deus, é Deus encarnado, não é a mesma coisa. E nós vamos encontrar em Apocalipse 22, do 8 ao 9, um texto muito interessante, né? João ali redigindo o Apocalipse, diz assim: eu, João, sou quem ouvi e anteviu todos esses acontecimentos. Quando eu os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso.
eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Então veja que o anjo de Apocalipse, lá em capítulo 22, ele não aceita adoração, porque os anjos não são adorados. Os anjos não recebem adoração, mas Jesus, sempre que as pessoas o viam, dava-lhe adoração. Porque Jesus, sim, ele é a segunda pessoa da Trindade e ele merece adoração. Agora, os anjos nunca vão aceitar a adoração. Por isso que a analogia entre Jesus e Miguel, um anjo, um arcanjo, é equivocada. E outra coisa, nós observamos tanto que no livros apócrifos, quanto lá em Daniel capítulo 10, que fala de arcanjos no plural. E a própria Ellen G. White diz categoricamente, isso é muito interessante, que há arcanjos no céu. Ora, se arcanjo é uma cristofania, como é que tem outros? Se a própria Ellen White fala que há arcanjos nos céus, há líderes nos céus, então, obviamente que Jesus não seria bem comparado a um arcanjo, já que há outros. Jesus é singular. Então é mais uma falha dessa teologia inadequada. E, só para você saber, os adventistas, no princípio, eram arianos, como as testemunhas de Jeová. Então era fácil coadunar essa realidade, né? Adequar essa realidade de que Jesus era um anjo. Depois eles aceitaram a doutrina da Trindade e aí ficou com esse angu de caroço para resolver, que é aceitar a doutrina da Trindade e ao mesmo tempo Jesus como um anjo. Então, daí um erro, um abismo chama outro. Por isso que o adventismo vive equivocado com relação a Jesus e Miguel. Tá bom?